Queremos saudar a todos os nossos amigos, aqueles que participam conosco deste programa. Nós estamos presentes em todos os canais de mídias, né, da Igreja Cristã Maranata e também na TV Manaim. O programa é Profecias Bíblicas e nós estamos aqui gravando também em Brasília com a participação dos pastores Edilson Rocha. A paz do Senhor Jesus. Pastor Isaías Diniz. A paz do Senhor Jesus. E nós vamos dar continuidade ao episódio anterior. No episódio anterior nós falamos da bênção de Jacó, a luta pela bênção. Hoje nós vamos falar sobre a bênção do Pai, a profecia da bênção do Pai. E o texto que nós vamos ler para meditação, como centro, né, como base desse episódio, está em Gênesis 27, 28, que diz assim: Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e da abundância de trigo e de mosto. Então, no episódio anterior, nós vimos a luta de Jacó pela bênção, né? E a bênção era exatamente a primogenitura. Lembrando que na ausência do pai, nós falamos isso no último episódio, né? O filho primogênito, então, era revestido de autoridade sobre os seus irmãos. E havia um privilégio relativo à primogenitura, porque o primogênito herdava uma dupla porção em relação a qualquer outro filho. No sentido espiritual, era ainda mais plena essa bênção, porque a primogenitura reservava o direito de uma herança estabelecida por Deus. E Jacó, em toda a sua vida, ele lutou por isso, ele lutou por essa bênção. E nós vemos a providência de Deus quando usa a Rebeca, chegamos a falar isso no último episódio, que é tipo da igreja fiel, que preparou todas as coisas para que Jacó pudesse se apresentar ao pai, ou seja, ela orientou todas as coisas à vida de Jacó, seu filho, porque ela tinha consciência da profecia. A igreja fiel, ela tem a consciência da profecia. Lá para a Rebeca, antes de nascer, né, as crianças estavam ali no seu ventre e o Senhor disse a ela: olha, o maior servirá ao menor. Então nós vamos ver hoje como que Jacó se apresenta a Isaac. Era um momento especial, um momento em que Isaac iria abençoar o seu filho. Pastor Isaías, o que nós podemos dizer acerca desse diálogo inicial entre Jacó e Isaac? Rapidamente, no episódio anterior, nós lembramos que a Rebeca ela pega as vestes de gala de Esaú e veste em Jacó. Jacó vai com as peles do animal cobrindo seus braços, seu pescoço. Além disso, ele leva o guisado e leva o pão. Mas a voz era de Jacó. E o pai, ele pergunta naquele diálogo, ele fala quem que estava ali? E Jacó lhe responde: meu pai. Ele diz: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? O pai, ele está justamente pronto para nos atender. Mas há uma pergunta: quem realmente nós somos diante desta bênção, diante daquilo que Deus tem reservado para nós? Por que estamos nos apresentando a Ele? É uma pergunta interessante. E Jacó, ele responde aquela pergunta: quem és tu, meu filho? O pai pergunta, e Jacó diz ao pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Então ele se apresenta em nome do primogênito. Ele sabia que não tinha direito a uma bênção. Jacó sabia que era um necessitado, ele sabia que pelo nascimento ele não tinha direito a essa bênção da primogenitura, mas ele vai em nome do primogênito, e Jesus é o primogênito do Pai, é o unigênito do Pai. Mas após a sua morte e ressurreição, ele se torna o primogênito daqueles que hão de ressuscitar e viver uma eternidade com Deus. É o que está registrado em João, capítulo 16, versículo 23, que diz bem assim: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quando pedis ao meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. E também em Mateus 10, no versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, na verdade, ele foi ao Pai em nome do primogênito. Esta foi a grande bênção, fora esses outros também elementos proféticos citados nessa passagem. E a oferta? Ele vai entregar ali uma oferta ao Pai. O texto lá
diz assim, não é? Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te, come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Esaú foi buscar a oferta longe da comunhão com o pai. Jacó, ele já ofereceu aquilo que estava dentro do rebanho do pai. Estava perto ali. Então, é uma alegoria profética para mostrar a igreja como corpo de Cristo. Porque, na verdade, tudo aquilo foi orientado por Rebeca, a igreja. Quando a igreja cuida de todas as coisas como nós vivemos em corpo, nós somos alcançados e podemos entrar na presença do Pai. Deus enviou a caça ao seu encontro, né? Então, o Senhor primeiramente nos amou antes que nós pudéssemos amá-lo. O sacrifício chegou até nós sem que nada tivéssemos feito. E vejam, a salvação não é por méritos próprios, cultura religiosa ou razão teológica. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não é? Graças a Deus. Então, Jesus é a oferta perfeita para alcançarmos a bênção do Pai. Ele foi mandado pelo Pai ao nosso encontro. E vejam que o guisado fala exatamente, né, do cordeiro que foi morto e foi servido ali. O Senhor tem prazer em se revelar na nossa intimidade, né? E disse Isaque a Jacó, chega-te agora para que te apalpe, meu filho. Era o contato, né? Era o contato. Depois da oferta, o pai, então, disse assim, não, eu quero uma intimidade maior, eu quero que você esteja perto. E diz assim, és meu filho, Esaú, o pai quer saber se nós estamos identificados com o primogênito. Esse que é importante, né? Então, Jacó, então, Isaque, então, disse a Jacó, chega-te agora para que te apalpe, meu filho, és meu filho mesmo. Jacó confirmou, dizendo, eu sou. E a oferta foi recebida, né? E chegou-se a ele, comeu, trouxe também vinho e bebeu, né? Ali estava aquele alimento, a oferta que estava no guisado, o cordeiro morto, o filho. O pão, a palavra, e o vinho, a operação do Espírito Santo. A bênção proposta pelo Pai é completa, né? Completa, porque Deus envolve a Trindade. E o beijo, detalhe importante, né? Isaque chamou, chega-te e beija-me, filho meu. E ele sente então o cheiro das vestes, abençoou. O cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Então, diz assim, a voz, quando ele entrou, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Isaque, é de Esaú, não é? Então ele não se confundiu mesmo. O beijo representa a comunhão com o Pai. Estava estabelecida por uma operação do Deus Trino, cordeiro morto, a palavra viva e a operação do Espírito Santo. Essa colocação do beijo, né? Até no Salmo número 2, também fala, beijai o filho para que não se ire, né? Amém. Ou seja, é o sinal da comunhão. Em Cantares também, né? Cantares. Beijem ele com os beijos da sua boca, ou seja, essa comunhão necessária, né? Porque melhor é o seu amor do que o vinho. E uma coisa interessante aqui que nós podemos ver é que Isaque disse assim, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Então, Isaque, ao sentir aquele aroma, ele sentiu o aroma do cheiro do campo. Mas a pergunta é, mas não era Esaú que estava lá fora? Ele sentiu o cheiro do campo porque ele sentiu o cheiro daquilo que o Senhor abençoou. Aleluia. Que estava ali junto com Rebeca. Amém. Ele não deu a bênção lá para aquilo que foi se buscar lá fora, porque a bênção estava ali na presença. Amém. Então é o cheiro do campo, né? Amém. É o campo onde Jacó buscou o seu guisado, a comunhão da igreja, a bênção no rebanho. Esse é o campo que o Senhor tem abençoado. E é importante aqui nós colocarmos o aspecto da bênção, né? Jacó recebeu
na bênção de Isaac, ele recebeu uma palavra muito interessante, porque Isaac disse assim, olha, agora, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, era o primeiro ponto. Pastor Fábio, naquela bênção do patriarca, ou do pai ali no caso, ele estava transferindo para ele, né, uma profecia da continuidade daquilo que Deus já havia prometido a Abraão, Isaac, Jacó. Né? Era exatamente a Muito continuidade. interessante isso. Né? Para dar continuidade àquilo que Deus já tinha estabelecido desde a eternidade. Então ele diz assim, olha, Deus te dê o orvalho dos céus, era o primeiro ponto, as gorduras da terra, a abundância do trigo e do mosto. E ainda falou, né, se os povos, as nações se encurvarem a ti, ser senhor dos teus irmãos, era a profecia se cumprindo, é o maior, né, servirá ao menor. E é importante aqui a gente fazer algumas colocações. Primeiro, o orvalho dos céus. Né? O que a gente pode falar dessa colocação, o orvalho dos céus? Pastor Isaías. O orvalho dos céus, ninguém vê o orvalho, né? Aquilo que ninguém vê caindo, porque fala da operação do Senhor na vida dos que o temem e é percebida somente por aqueles que creem no Senhor. É o derramar da graça que traz paz, comunhão, que renova a nossa fé, que traz experiências, que renova o nosso ser. Também sobre as gorduras da terra, uma outra promessa, é o sustento que o Senhor não vai deixar faltar em todos os sentidos, na vida secular, no lar, na saúde, no trabalho, estudos, no sustento do dia a dia. É a promessa de Jesus, aquela promessa feita a Pedro, né, 100 vezes nesta vida e na idade vindoura, a vida eterna. A abundância de trigo, o trigo usado para as ofertas, bolos, os pães asmos, tudo que estava presente nas ofertas de Israel. O pão que Jesus na última ceia partiu e deu aos discípulos dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, Jesus estava falando de uma igreja que seria levantada para que o alimento vivo não faltasse. Ele estaria presente até a consumação dos séculos. A abundância de trigo fala da palavra revelada na vida da igreja, que é o corpo de Cristo. Observe uma coisa aqui, aqui nesse ponto, né? O Isaac está falando de trigo e ele está falando também da abundância de mosto. O que nós podemos dizer sobre o mosto, pastor Edilson? O mosto na verdade, o sumo da uva, né? Antes dela fermentar. Esse é o mosto. E fala da operação do Espírito Santo, né? A uva. E Jesus nasceu e mostrou o cálice, dizendo, esse é o novo testamento no meu sangue. Porque o derramar do sangue de Jesus na cruz fala abundantemente da operação do Espírito Santo na vida da igreja. Então o vinho não era com fermento. O pão não tinha fermento, né? Porque a operação do Espírito Santo é pura, é imparcial, é moderada, ela é cheia da misericórdia do Senhor e também dos bons frutos que o Espírito renova na vida daquele que crê, né? Então, vejam só, nesses 4 elementos está profeticamente a bênção que Deus tem para dar para aquele que vai iniciar uma caminhada. Jacó iniciou ali, iniciou com lutas, porque quando ele recebe a bênção, o seu irmão Esaú, ele não achou lugar de arrependimento, ainda que com choro buscou, e ele vai proferir uma ameaça de morte. Chegarão os dias da morte do meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Tanto que ele saiu para uma caminhada sozinho. Como fugitivo, né? Como fugitivo, mas com uma certeza que Deus estaria com ele. Aleluia. E essa é a nossa situação. Sim. Depois de receber a bênção do Pai, nós vamos ter luta? Vamos ter luta, isso é natural, mas nós vamos ter uma certeza que o Senhor vai estar conosco nessa jornada. Louvado seja o Senhor. Nós encerramos aqui esse episódio, né, esse capítulo, nós podemos dizer, dessa história, né, profética de Jacó, e despedimos aqui dos pastores, pastor Edilson. Amém. A ressalva que nós fazemos aqui é para que cada servo seja como Jacó, né? Possa lutar pela bênção e que lute mesmo com todas as suas forças, até quando parece que você não tem como vencer, não tem como viver aquele momento. Jacó passou por muitas outras experiências de lutas e provas e de muitas vezes até de engano pela vida, mas ele foi vitorioso. Então, quando ele retorna, ele diz assim, não te deixarei
enquanto não me abençoares. Ele continuava lutando pela bênção. Continuava. Por isso que o nome dele foi mudado para Israel. A luta é contínua. Israel lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Com os homens e prevaleceu. Pastor Isaías. Pastor Edilson falando sobre Jacó, então vou encerrar falando sobre Esaú. Não venda a sua bênção, não troque. Claro. Não temos concessões, não troque a sua bênção por nada que é material, por nada que é terreno, porque há uma promessa para a igreja fiel. E Amém. Tudo que é desta vida, inclusive as provas, vão passar. Mas a bênção de Deus, ela é eterna, nos acompanha não só nesta vida, mas no porvir, na vida eterna. Então, é um conselho para nós, né? Não podemos fazer concessões em relação à nossa fé, em relação à nossa bênção. O Senhor sempre se agradou daquele que tem um compromisso com Ele, né? O compromisso, ele é respaldado pela fé. E a fé é aquilo que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você caminha por fé, em qual esperança? A esperança de uma eternidade com Deus, porque há uma eternidade também sem Deus. Nós encerramos então esse episódio, né? E despedimos os pastores aqui presentes. Amém. E também de você, com a paz do Senhor Jesus.